Você não precisa ser milionário para começar a proteger seu patrimônio. Na verdade, é exatamente o contrário. A maioria das pessoas nunca vai construir nada sólido justamente porque não protege o que tem agora. Espera o dia certo, o dinheiro certo e quando percebe, perdeu tudo no caminho. A proteção patrimonial não é um privilégio de quem tem muito, é um dever de quem quer ter mais. E hoje eu vou te mostrar como eu protegeria 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais. Porque se você não sabe proteger um pouco, nunca vai segurar o muito. Talvez você ache que esse vídeo não é para você, porque só tem 10 mil e acha que isso é pouco demais para se preocupar. Mas eu vou te mostrar porque essa é justamente a hora mais estratégica para agir. E o que vou trazer aqui pode mudar a forma como você pensa sobre dinheiro, segurança e crescimento. Fica comigo até o fim, porque o que separa quem prospera de quem quebra começa bem antes do que você imagina. Antes de falar como proteger seu patrimônio, a primeira coisa que você precisa entender é: patrimônio não é sobre o valor que você tem, mas sobre a forma como você organiza esse valor. Proteger 10 mil reais é muito diferente de simplesmente ter 10 mil reais. Quando você protege, você dá um destino jurídico, financeiro, estratégico para esse recurso. Pensa comigo, se você fosse construir uma casa com tijolo, o que faria? Colocaria os poucos tijolos no meio da rua esperando juntar mais? Ou começaria uma base sólida, mesmo que pequena, para depois ampliar? Com patrimônio é a mesma lógica. O pouco que você tem hoje precisa estar amparado por uma base que permita crescer com segurança. E essa base, para muitos empresários e investidores, começa com um planejamento simples, mas eficaz: separar o patrimônio da pessoa física da pessoa jurídica. Porque enquanto seu CPF e seu patrimônio estiverem no mesmo lugar, qualquer risco que atinge um afeta o outro. Essa é a base da estruturação. Mas para um patrimônio de 10 mil reais, ainda não faz sentido você construir uma estrutura complexa, como, por exemplo, a constituição de uma holding, a menos que a sua receita venha exclusivamente de um negócio. Aí sim, você vai ter uma PJ para aquele negócio e para o outro você não necessariamente terá. Então, esqueça para um patrimônio muito pequeno. Mas antes de seguirmos, me responde com sinceridade. Se você perdesse esses 10 mil reais amanhã, qual seria o impacto real na sua vida? Se a resposta for muito grande, então por que esse dinheiro ainda está vulnerável? É exatamente aqui que a maioria erra. Acha que só quem tem milhões precisa proteger, mas quem tem pouco não pode se dar ao luxo de perder. Antes de seguirmos adiante, vamos diferenciar. 10 mil reais não é sua renda mensal, é quanto você tem guardado. Para proteger esses 10 mil reais, a primeira coisa é saber como está a sua vida financeira. Primeiro, olhe para a sua realidade financeira hoje. Você está fechando o mês com dinheiro sobrando ou com dinheiro faltando? No azul ou no vermelho? Se esses 10 mil reais são tudo que você tem e você não consegue guardar mais, a prioridade máxima não é um investimento complexo, mas sim organizar suas finanças e buscar, se for o caso, uma segunda fonte de renda. Pense nisso. A melhor proteção para o seu patrimônio é aumentar a sua capacidade de gerar mais dinheiro, de gerar mais patrimônio. Pode ser um trabalho de freelancer adicional, a venda de um produto pela internet, uma consultoria adicional na sua área, um aumento salarial, algo que traga um fluxo novo de dinheiro. Se você consegue fechar no azul, a sua preocupação em relação a esses 10 mil reais ela é muito maior. E aí a proteção passa a fazer sentido. Agora pensa, todo mês você está fechando no vermelho e inevitavelmente você vai se desesperar e vai acabar pegando esses 10 mil reais de forma direta ou indireta para poder utilizar e pagar as contas do dia a dia. Então, passado esse primeiro passo, que é se organizar financeiramente, a gente vai para o passo subsequente, que é pegar esses 10 mil reais e organizar de uma maneira eficiente, de uma maneira que eles tenham algum tipo de proteção. Afinal de contas, não foi tão simples conquistar esses 10 mil reais, é ou não é? Então vamos lá. Com essa base organizada, uma parte desses 10 mil reais deve ser investida pensando na proteção contra a inflação no longo prazo. Uma excelente opção é Tesouro Direto atrelado ao IPCA. Com Tesouro Direto com IPCA e um vencimento de longo prazo, você consegue ter um valor guardado ali e protegido. E por que essa estratégia de proteção é interessante? Porque você tem uma proteção real. Ela garante que seu dinheiro renderá acima da inflação, ou seja, você não perde poder de compra com o tempo. Você tem a segurança máxima
máxima, porque são os investimentos mais seguros do país, garantidos pelo Tesouro Nacional. E principalmente, você cria disciplina. O prazo de resgate mais longo te força a não mexer nesse dinheiro por impulso, tratando como uma reserva de segurança de longo prazo. Isso aqui não é sobre ficar rico rápido, é sobre construir uma muralha, um muro sólido em volta do seu primeiro patrimônio. Mas, Franco, você fazer um investimento desse, você não está fazendo a proteção do seu patrimônio. O primeiro passo que nós vimos até aqui é você se organizar financeiramente. Isso é uma forma de você proteger o seu patrimônio. E o segundo passo é você garantir que uma parte desse patrimônio não se perca ao longo do tempo, não se desvalorize. Por exemplo, se você investir em poupança, você certamente estará perdendo dinheiro, porque a poupança rende menos que a inflação. Então é uma forma de você perder dinheiro e não de você fazer dinheiro. Passado esse segundo ponto, a gente vai para uma segunda etapa de proteção. Porque, olha só, desses 10 mil, eu investiria apenas uma parte no Tesouro Direto. Eu não deixaria tudo num lugar só. E essa é outra regra de proteção patrimonial. Nunca deixar todos os ovos na mesma cesta. Eu adotaria alguns cuidados, sendo o primeiro deles investindo em outra moeda, dólar ou euro. A moeda brasileira é instável, volátil e historicamente perde valor ao longo do tempo. Por isso, dolarizar parte dos 10 mil reais pode ser uma estratégia inteligente de proteção. Mas deixa eu fazer um parêntese aqui. A dolarização, ela tem como principal função, nesse caso, fazer uma proteção patrimonial. Em que aspecto? As grandes famílias ricas, elas sempre utilizam um pilar essencial para a proteção patrimonial que se chama multiplicidade jurisdicional. É investir em mais de um país. Quando o país tem algum tipo de problema político, jurídico ou de qualquer outra espécie, como econômico, por exemplo, o seu dinheiro está protegido em outro lugar. Aqui, a lógica é a mesma. Então, essa estratégia é de proteção patrimonial. E pode ser, inclusive, de valorização patrimonial. Desses 10 mil reais, você pega uma parte e investe em dólar ou euro, e isso de maneira absolutamente simples. Você pode comprar numa casa de câmbio que tem em quase todos os shoppings e guardar esse dinheiro. Nos dias atuais, você pode comprar em alguma casa de câmbio online ou abrir uma conta internacional. Isso é absolutamente simples. E você compra um pouco de dólar ou deixa simplesmente o dólar ou o euro nessa conta internacional. Isso como forma de proteção. E atenção, aqui eu não estou falando de fazer trading, de apostar em alta e virar especialista em câmbio. Não é isso. Eu estou falando de alocar uma parte do seu capital em uma moeda mais estável como uma forma de preservar o valor dela e de proteger o seu patrimônio. Repito, hoje existem formas absolutamente simples de fazer isso. Corretoras brasileiras já permitem que você invista em ativos atrelados ao dólar, como BDRs, fundos cambiais e até contas em dólar. No montante de 10 mil reais, minha sugestão seria alguma coisa em torno de 10 a 15% em uma moeda estrangeira. De novo, não é especulação, é planejamento. Nesse montante, você não pode comprar dólar esperando se enriquecer. Pode até acontecer, mas com uma chance muito pequena. Isso daqui tem como intuito você não ficar restrito ao Brasil. Uma outra parte eu aplicaria em cripto, por exemplo. Aqui eu quero fazer mais um parênteses. Uma excelente forma de você proteger o seu patrimônio é sempre investir em algo que não é o seu habitual. Vou te dar exemplo. Se você mexe com imóveis, o ideal é que você invista pelo menos parte do seu patrimônio em algum tipo de ativo que não seja imóvel. Se o seu negócio é infoproduto, é ideal que você invista em algum tipo de produto, de ativo que não seja digital. Então, se você mexe com imóvel, por exemplo, investe em criptomoeda. Se você mexe com infoproduto, investe em imóveis. Mas, Franco, 10 mil reais em imóveis? Sim, fundo imobiliário. Você consegue investir a partir de 5 reais. Isso é simples, é fácil. Então, sempre busque alguma coisa que seja diferente do que você atua para proteger o seu patrimônio. E o porquê disso? A razão é simples. Se você tem algum problema no seu setor, parte do seu recurso, parte do seu patrimônio vai estar protegido em outra área, em outro aspecto. E isso serve para 10 mil reais ou para 10 milhões de reais. Você já vai criando a mentalidade para fazer isso quando você tiver mais. A proteção patrimonial para patrimônios menores, ela é muito mais importante no tocante à mentalidade do que a estratégia jurídica ou a estrutura jurídica. E é isso que eu estou tentando te demonstrar. Para esse patrimônio, a mentalidade é o mais importante. É ela que vai te guiar pelo resto. É ela que vai te levar do 10 mil aos 10 milhões. E é por isso que pensar numa previdência privada que te dê auxílio em caso de invalidez ou doença grave, talvez seja também interessante. Porque você consegue ter a mentalidade de que se algo der errado, aquele dinheiro estará lá. Por fim, eu prestaria atenção nos teus contratos. Contratos bem feitos. Muita gente acha que proteger patrimônio é sobre abrir empresas, investir só em dólar, comprar criptomoeda, comprar imóvel. Mas
esquece que o patrimônio começa a escorrer pelos dedos quando você confia demais em acordos verbais ou em contratos genéricos de internet. Usar chat GPT para poder fazer um contrato. Alucina o tempo inteiro. Você pode ter um futuro promissor, mas você tem que acreditar em você e buscar informações adequadas e corretas. O futuro promissor, uma empresa aberta, reserva em moedas fortes, pode até acontecer, mas se você assina qualquer coisa sem critério, qualquer tipo de contrato, sem se preocupar, você deixa campo aberto para ser atacado juridicamente. Um contrato mal escrito pode custar mais do que qualquer investimento mal feito. E o pior, a maioria só descobre isso quando já perdeu. E olha, paralelo a isso, entra a reserva estratégica, dinheiro de emergência que você acessa rápido, mas que não fica parado na conta corrente. O importante é ter acesso rápido, porque em momentos de crise, quem tem liquidez tem poder de negociação. Proteger é também se preparar quando tudo der errado, porque uma hora, acredita em mim, pode dar. E se você chegou até aqui, já entendeu. Proteger patrimônio não é coisa de gente rica, não. É coisa de gente que quer ser rico. Coisa de quem quer construir riqueza de verdade e duradoura. A diferença entre quem cresce com consistência e quem vive apagando incêndio está justamente na forma como organiza o que tem hoje, não no quanto tem. E se esse vídeo te fez repensar sua relação com o dinheiro, mas principalmente com patrimônio, com risco, com planejamento, então você já está pronta para a próxima etapa. Aqui no canal, a gente fala com quem quer crescer com estratégia e não com sorte. Então se inscreve agora e te vejo no próximo vídeo.